Boa noite. Amém. Muita gente. Muito especial o que Deus está fazendo. Eu quero tentar não estragar essa noite com a palavra. Meu nome é Pedro. Quero agradecer aí o pastor Henrique, todos os pastores, pastor Leandro também, por receber a gente, Brunão, toda a galera aí da igreja. Eu queria de verdade agradecer, que é um privilégio para nós. Vocês são uma referência, né? Eu venho lá de Londrina, no Paraná, da Igreja Nova Aliança em Londrina. Os nossos pastores são o pastor Davi e a pastora Mônica, né? São quem nos cobrem. E tô junto com essa galera aqui, o pessoal do Drops, Paulinho, os meninos aí. A gente tá lá junto com os jovens, né? Para quem não sabe, o Drops, ele começou como uma noite de adoração quando a gente pastoreava os adolescentes em 2015. E em 2015 a gente resolveu fazer umas noites de adoração assim, e o Paulinho na época estava junto lá, e a gente começou a gravar e começou a ter um mover, e a gente começou a postar e começou a acontecer. Deus começou a soprar, né? E tudo isso que a gente tem vivido hoje começou há muito tempo. Então eu queria também honrar os meus amigos. O Ti tá aí tocando, o Thiagão aí, obrigado. Os outros estão para lá, né? Mas obrigado pela vida de vocês, Paulinho. Muito bom caminhar com vocês. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Estava falando ali, né, com o Henrique, sobre a temática da conferência ser Maranata. E tem tudo a ver com o tema da conferência que estava rolando lá em Londrina. A gente acabou de finalizar uma conferência lá em Londrina. E a temática da conferência em Londrina era sobre uma devoção do fim. Uma devoção do fim. Pensando nisso, eu queria ler com vocês um texto que eu ministrei anteontem lá em Londrina. Eu queria ministrar nessa noite. O problema é que eu prometo que eu vou ser bem rápido aqui, porque eu sei que os irmãos estão de pé. Eu quero ser o mais sucinto possível, mas eu creio que o Senhor está despertando uma paixão ardente, uma radicalidade, um desespero por sua presença, por quem Ele é. Eu creio que o Senhor está despertando dentro de nós uma fome, uma sede para um lugar talvez que nós nunca estivemos antes, onde a gente vai começar a buscar aquilo que foi ministrado aqui, agora no tempo do louvor. Nós não vamos estar atrás de ministros, nós não vamos estar atrás de bandas, nós vamos estar atrás do nome de Jesus. Amém? Você crê comigo? Amém. Então nós vamos ler lá 2 Pedro capítulo 3. Nós vamos ficar em alguns versículos aqui no texto do capítulo 3 de 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 1. Eu vou ler depois, daí nós fazemos uma oração também. A Bíblia diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, e ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continuou como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água do mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês, que eu, que nós todos sejamos? E a Bíblia nos responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor, o dia de Deus, e apressando a sua vinda. No versículo 18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite.
Obrigado, Pai, porque a Tua presença já está soprando aqui, já está falando aos nossos corações. Nós cremos que o Teu Espírito Santo, Ele é vivo e Ele vem para realmente transformar as nossas vidas. Cada um aqui que chegou nessa noite com diferentes histórias, passados diferentes, o Senhor conhece cada detalhe das nossas vidas, Pai. Eu oro, Jesus, que a Tua palavra, que nós cremos que ela nunca volta vazia, ela possa penetrar a vida de cada um aqui, Jesus. Conforme a gente for ministrar e falar sobre ela, que realmente possamos nos abrir para receber algo de Ti. Essa é a minha oração, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Essa é a devoção do fim. O apóstolo Pedro, essa é a segunda carta do apóstolo Pedro. Você vai perceber que o apóstolo Pedro, ele vai falar de maneira geral para as igrejas. Não é uma carta endereçada a uma cidade específica. E Pedro, desde da sua primeira carta, ele está tratando sobre problemas internos, falsos profetas, heresias, problemas distintos que existiam na igreja. E naquele tempo, no meio da igreja, começaram a vir pessoas, como a gente acabou de ler, que começaram a colocar em descrédito a promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo viria. E Pedro, ele fala a respeito disso, e ele, de maneira meio que escatológica, né, começa a falar a respeito de que a segunda vinda realmente vai vir. E ele descreve como será a geração que irá anteceder a volta de Jesus. E é engraçado a gente pensar que dá para fazer uma conexão, porque mesmo naquele tempo as pessoas já viviam daquela forma. E ele dá uma descrição, ele fala a respeito de muitas coisas. Se você olhar a partir do versículo 3, quando Pedro vai falar sobre os últimos dias, ele usa a expressão: surgirão escarnecedores. Ele fala zombando e seguindo as suas próprias paixões. E Pedro então nesses versículos, né, entre o versículo 3 e o versículo 7, ele dá algumas características que a gente encontra em outros textos escatológicos da Bíblia. Se a gente olhar nesse texto, ele vai falar sobre um tempo de zombaria, um tempo de paixões próprias, um tempo de descrédito das Escrituras, um tempo de relativização de tudo aquilo que a Bíblia ensina. E quando eu penso nesse texto de Pedro aqui, que Pedro está falando a respeito dos últimos dias, eu acho que, assim como Pedro, ele olhava, ele descrevendo, né, a geração que iria anteceder a volta de Jesus, ele pensava na sua geração. Eu olho para essa descrição e eu também penso, puxa, eu acho que tudo que Pedro está falando se encaixa muito com o que eu vejo hoje em dia. Sim. Eu olho para o nosso tempo, eu vejo uma zombaria da fé, eu vejo as pessoas cada vez mais exaltando as suas próprias paixões. É só pensar no carnaval e nas coisas que estão acontecendo no nosso Brasil. A gente pensa, né, o tanto de imundície que o mundo tem sido levado a viver. A gente pensa no descrédito das Escrituras, falsos profetas, falsos mestres, falsas igrejas, tentando diminuir a importância, a inerrância, né, da Bíblia. E você pode colocar tudo isso aí, tem a ver com os tempos que nós estamos vivendo hoje. E quando Pedro ele fala isso, ele fala pensando o quê? Nós estamos chegando perto do fim. Ele está descrevendo uma geração que vivia tudo aquilo, que enfrentava tudo aquilo. E Pedro faz um alerta, ele fala: olha só, esses caras estão zombando de que Jesus não vai voltar, mas Jesus vai voltar. É uma promessa feita por Ele. E quando Ele voltar, Ele não vai voltar como um cordeiro. Você sabe disso, né? Ele vai voltar como um leão. Ele vai voltar como Isaías diz lá no capítulo 64, 65, né? Quando vai escrever, diferente de Isaías 51 a 53, que descreve o servo sofredor. Se você ler Isaías depois do capítulo 60, descreve o Messias que vem com todo o seu manto cheio de sangue, porque ele vai vir e vai derrotar os seus inimigos. Ele vai vir e ele vai destruir, ele vai julgar. Só que antes de julgar, muita coisa vai acontecer. Antes de julgar, muita coisa ruim a gente vai passar. E Pedro está alertando isso. É como se Pedro estivesse fazendo um paralelo com tudo aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Lembra do texto de Mateus 24? Quando Jesus ele descreve o fim dos tempos, e ele faz um panorama
que no fim dos tempos, reis se levantariam contra reis, nações contra nações, doenças, pestes, morte, muita coisa ruim ia acontecer. Falsos cristos iam se levantar para dizer: sou eu. E Jesus ele diz: não acreditem, não confiem nessas pessoas. Paulo também vai falar em 2 Timóteo, a partir do capítulo 2, quando ele vira para o seu discípulo Timóteo, e ele descreve como as pessoas viveriam no fim, as características das pessoas. Você lembra desse texto também? Ele vai falar, Ele vai falar: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. E enfim, ele dá uma lista gigante de como a terra ficaria. E é muito forte, porque você lê esses textos, eu não sei você, mas eu fico preocupado. Você fica preocupado? Eu fico preocupado, estou sendo sincero aqui. Eu não quero, naturalmente falando, eu não quero sofrer. Eu até não falei nisso, eu sou casado com a Raquel. Nós pastoreamos os jovens lá na igreja de Nova Aliança, né? E nós temos 3 filhos. Eu penso nos meus filhos, meu filho mais velho tem 8 anos, do meio 5, e a mais novinha tem 3, né? Eu penso no futuro dos meus filhos, me dá uma preocupação. É lógico que me dá preocupação. Mas o Senhor está convidando a gente a ser fiel, mesmo nesse tempo de dificuldade, a sermos fiéis, a permanecermos, mesmo em tempo de adversidade, iniquidade, com cada vez mais a maldade crescendo. O Senhor vai convidar amigos que vão ser fiéis a quem Ele é. Eu creio nisso de todo o meu coração. E continuando aqui, outros textos que tratam dessa visão escatológica, a gente poderia pegar também 1 João capítulo 2, que vai dizer sobre o espírito do anticristo surgindo e envolvendo o coração de muitos. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, ele vai falar sobre o anticristo. Ele fala assim, a partir do versículo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala: ninguém de modo algum vos engane, porque isto, a vinda do nosso Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Daí do versículo 7 a 8 ele diz: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos linkar todos esses textos escatológicos que a gente está falando, tá? Tanto Pedro, quanto Paulo, quanto João, todos eles estão descrevendo várias características. Ele está falando que vai ter uma obra dos escarnecedores que vai aumentar cada vez mais. O mistério da iniquidade, a palavra iniquidade significa sem lei. Então esse mistério de um homem que exalta uma realidade que é contrária à lei de Cristo, a palavra de Deus, a verdade de Deus, vai se levantar cada vez mais. E o que é mais interessante, igreja, hoje, que eu quero ressaltar com vocês, é que tanto Paulo, quanto Pedro, quanto o próprio Jesus estão sim descrevendo o mundo como ele vai ficar. Mas eles não estão só descrevendo o mundo, porque em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus ele vai dizer: o amor de muitos vai se esfriar. Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que alguns crentes vão ter uma aparência de piedade. Alguns crentes vão ter aparência de piedade. O que significa isso? Todo esse espírito contrário a Cristo Jesus vai se influenciar a igreja. E Paulo está falando aqui: vai haver apostasia, pessoas vão deixar a fé. O mistério da iniquidade vai crescer a tal ponto que vão influenciar muitas pessoas. E debaixo de todo esse contexto, no versículo 11 aqui de 2 Pedro capítulo 3, Pedro vira para mim e para você, e ele faz essa pergunta para nós hoje aqui, O Senhor faz: que tipo de pessoas nós vamos ser? Com toda a iniquidade crescendo, com toda a maldade crescendo, dentro da igreja acontecendo apostasia, descrédito das escrituras, como a gente falou, relativização da verdade. Quem você vai ser? Quem eu vou ser? Quem que eu vou me tornar? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. E o Senhor também, Ele nos convida a viver. Ele vira e fala para nós: vivam de maneira santa e piedosa. Eu queria trazer para nós pelo menos 4 descrições que o apóstolo Pedro deixa para nós nessa noite. E a gente vai entender realmente que tipo de pessoa que a gente precisa ser, Porque a própria Bíblia responde. A primeira coisa que
Pedro fala para nós é que nós precisamos ser a igreja que busca e vive a santidade de Cristo Jesus. Pedro vai dizer: vivam de maneira santa. Essa não é a primeira vez que Pedro vai dizer isso nas suas cartas. Lá em 1 Pedro, a gente vê, né, no capítulo 1, se eu não me engano, ele vai falar: sede santos. Escrevendo o texto de Deuteronômio, ele diz: sede santos porque eu sou santo. O povo de Deus, a igreja do Senhor é santa por quê? Porque Deus é santo, sim? Deus nos convida a participar da sua santidade. Santidade é muito mais do que simplesmente regras, simplesmente um conjunto de leis morais que nós devemos ou não devemos viver. Muita gente, quando chega na fé, quando chega, né, na igreja, acaba interpretando a palavra de Deus, ou mesmo tudo aquilo que a igreja propõe, como simplesmente fazer ou não fazer, viver ou não viver, buscar fazer ou não fazer, né? Mas a gente vai perceber que isso não é santidade, muito mais do que simplesmente regras ou mesmo legalismo. Essa falsa perspectiva de santidade acaba influenciando a uma falsa concepção do que é se relacionar com Cristo. Por quê? Porque santidade tem a ver com participar e amar a Cristo Jesus, amar o Senhor de todo o nosso coração. Quando Pedro vai dizer sede santos porque eu sou santo, ele faz uma referência, como a gente falou antes, ao Antigo Testamento. Quando Deus no Antigo Testamento, ele vira para o povo e ele convida: olha só, participem da minha santidade. Por que ele fala isso? Porque todos os povos viviam de muitas formas distintas. E a palavra santidade, acho que todo mundo aqui sabe, significa ser separado. Mas mais do que isso, acho que algo mais profundo que a gente pode talvez trazer o significado é ser consagrado, ser separado das outras coisas. Quando o povo era chamado a ser santo, eles eram convidados a ser santos. Por quê? Porque eles pertenciam ao Senhor. Não era simplesmente por causa de regras. Tanto que tinham vários objetos que ficavam no templo lá de Israel, que eram santificados, que eram separados, que não faziam parte do resto das outras coisas, pertenciam a Deus. E Deus vira para o povo e ele fala para o povo: vocês pertencem a mim. Vocês pertencem a mim. E o Senhor Jesus, ele vira para a sua igreja, aqui na carta de Pedro, ele vira para todos nós, ele fala para nós exatamente isso. Ser santo significa: você tem um dono, você pertence a Cristo Jesus. E o entendimento de que pertencemos a Jesus muda tudo. Já não é mais sobre fazer ou não fazer. Agora tem a ver com: se eu pertenço a Ele, por que eu vou estar nesse lugar? Por que eu vou usar algumas roupas? Por que eu vou usar uma expressão que eu sei que tem crianças, né? Vou me relacionar com a minha namorada antes do tempo. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou escutar algumas músicas? Por que eu vou estar em alguns lugares? Por que eu vou fazer algumas coisas? Se eu tenho um dono, se eu pertenço a Cristo e eu amo a Cristo Jesus. E o próprio Jesus, ele disse: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Santidade tem muito mais a ver com amarmos a Jesus e quem Ele é, e assim vivermos para Ele cada dia das nossas vidas. E olha, gente, eu sou pastor de jovens, fui pastor de adolescente durante 6 anos, estou cuidando de jovens há 4, 5 anos. Eu fico cansado da molecada vir para mim e falar: pastor, eu posso isso, eu posso aquilo, faz isso, eu escuto isso. Cara, agora falando para os jovens, falando para todos nós: se você pertence a Jesus, seu casamento pertence a Jesus. Se você pertence a Jesus, o seu trabalho pertence a Jesus. Se você pertence a Jesus, os seus filhos pertencem a Jesus. Se você pertence a Jesus, a sua mente, o seu coração, tudo em você pertence a Jesus. Tudo pertence a Jesus. É o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Ele diz: acaso vocês não sabem que o corpo, todo o nosso corpo, né? O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Nós não vivemos para nós mesmos. Mas presta atenção: é possível viver uma vida virtuosa, ter bons valores,
ser um bom conservador, se é que eu posso usar essa expressão, e não pertencer a Jesus. Quando nós pertencemos a Jesus, nós nos submetemos ao seu senhorio e a tudo o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Amém? Agora pensa comigo, por que a santidade, ela é uma mensagem difícil de ser ouvida? Por quê? Porque é muito difícil ser pregado sobre santidade, é muito difícil a gente falar sobre ela, né? E é muito difícil escutar também sobre santidade, porque ela confronta, como a gente falou aqui até agora, não meramente algo que eu faço ou não faço, mas confronta qual o nível de amor que eu tenho por Cristo Jesus. Mais do que simplesmente fazer, como a gente está falando, é o tanto que eu amo. E presta atenção, a falsa igreja do fim, a falsa igreja, ela é uma igreja que vai vomitar virtudes, vai vomitar moralidade, vai vomitar grandes feitos, né? Vai ficar, enfim, até vomitando em termos de sociedade, mas vai usar da santidade para benefícios próprios, para tentar barganhar com Deus para ser abençoado. Mas os verdadeiros cristãos do fim, a verdadeira devoção do fim, envolve o entendimento de que eu amo a Jesus, por isso eu sou santo e vivo para glorificar o seu nome. Essa é a igreja do fim. A verdadeira igreja do fim viverá a santidade, porque está ardendo de paixão por Cristo Jesus. E ela viverá a santidade como um reflexo desse amor. É um reflexo desse amor. O amor vai gerar em nós o ser santo. É isso que nós queremos. Nós obedecemos a Cristo porque amamos o coração de Jesus, amamos os seus planos, amamos quem Ele é, vivemos para glorificar o seu nome e para nos relacionarmos com quem Ele é. Aleluia. O segundo ponto que Pedro vai falar para nós, depois de falar sobre santidade, ele vai falar sobre a piedade. A piedade. A palavra piedade no grego, né, é a palavra eusébia, que significa devoção. Ele vai falar então sobre ser uma igreja devota. E a própria visão de devoção já caracteriza uma atitude de entrega e rendição total ao Senhor. Não tem como você ser extremamente devoto, porque a devoção ela já é algo extremo, ela já é algo radical. A verdadeira igreja do fim é uma igreja que vai ficar totalmente rendida, apaixonada, vai ficar desesperada por quem Cristo é. Porque a devoção vai ser algo que vai brotar de dentro para fora, e vai brotar em radicalidade e desespero, vai brotar em termos de choro, de quebrantamento, de nos ajoelharmos diante de quem Cristo é. A verdadeira devoção vai nos empurrar para esse lugar. Perceba isso. Enquanto o mundo vai ser devoto para muitas coisas, como a gente disse ali no início, devoto para zombaria, para paixões próprias, para descrédito das escrituras, para relativização de tudo aquilo que a Bíblia ensina, vai aumentar o nível de sexo e tantas outras coisas que a gente já tem falado aqui, vai ser devoto a todas essas coisas. A verdadeira igreja do fim vai ser devota a tudo aquilo que Cristo chama ela a ser devota. Tudo aquilo que Cristo nos chama a sermos devotos. É isso que o Senhor está nos chamando a viver. É isso que o Senhor nos chama a viver. Agora a pergunta que fica para nós: será que no nosso cristianismo a gente consegue perceber esse nível de devoção? Será que na nossa caminhada com Cristo é possível ver uma radicalidade, uma entrega e um amor maior? Ou será que nós vivemos na superficialidade? Ou será que nós vivemos a nossa caminhada cristã como uma bolha, né? Gospel. Nós temos uma falsa aparência de piedade, como o próprio apóstolo Paulo diz, como a gente falou em 2 Timóteo 3, eu falei 3:2, na verdade é 3:5, 2 Timóteo 3:5, nos últimos dias, muitos terão uma aparência de piedade. O que é uma aparência de piedade? É uma falsa entrega, é uma falsa devoção, é um falso levantar das mãos. Sabe que é possível a gente levantar as nossas mãos num tempo de louvor e nós não estamos verdadeiramente envolvidos com Cristo Jesus.
A gente está sendo levado a um momento qualquer. A gente está tão acostumado com as canções e com aquilo que nós estamos cantando que a gente nem presta atenção e tem entendimento de que realmente o Rei da Glória está diante de nós e nós estamos adorando o Rei. É possível fazer igreja e ter uma falsa aparência de devoção. É possível dar certo os nossos cultos. É possível crescer as nossas igrejas e a gente tem uma capa de espiritualidade e devoção. É possível isso. Agora, o Senhor está nos convidando a vivermos de maneira devota. Eu creio em famílias que vivem o propósito da devoção juntas. Essa tem sido a minha oração como pai, como pastor lá na minha casa, com os meus filhos. A minha oração tem sido essa. Eu sempre falo isso para Raquel, para minha esposa, para as crianças. Eu não quero que os meus filhos conheçam as histórias bíblicas, saibam das coisas, né? A historinha de Noé, conheçam o Superbook, para a galera que sabe aí, os desenhos, né? Que tem no YouTube, tanta coisa. Mas no final, meu filho não me vê chorar em casa. Meu filho não me vê me render aos pés de Jesus. Meu filho não me vê fazendo meu tempo devocional, minha busca sincera por Cristo. Talvez a transformação que você quer na sua família e na vida dos seus filhos é porque falta devoção de você. É porque falta entrega, falta rendição, falta um amor, uma paixão ardente. Falta fazermos algo diferente. Quando foi a última vez que você chorou aos pés de Jesus? Quando foi a última vez que nos rendemos aos pés o amado da nossa alma? Famílias devotas. Eu não quero ter uma falsa aparência de piedade. Eu quero viver tudo aquilo que Cristo me chamou a viver, de maneira radical e desesperada. Em nome de Jesus. Depois de Pedro então falar sobre santidade, sobre devoção, ele vai falar sobre confiança. Quero já chamar o pessoal para vir aqui. Ele vai falar sobre confiança. Ele fala assim no versículo 8: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A verdadeira igreja do fim é uma igreja que tem confiança que Cristo é o Senhor de tudo e todos. Mais uma vez, mesmo quando não parece. Eu me lembro de conversar uma vez com um supervisor nós temos lá grupos pequenos, né? E eu me lembro de conversar com um supervisor amigo meu que estava vivendo as mesmas coisas que eu estava vivendo. E eu cheguei para ele e falei: e aí, cara, vocês estão tentando ter filhos, né? Já estavam casados fazia um tempo. E eu me lembro dele falar: pastor, eu não estou afim não. Eu falei: por quê? Deus falou com você para você não ter filho? Qual que é a razão de você não ter filho, né? Ele falou: não, pastor, o mundo está cada vez pior. Eu tenho medo, né? Tenho medo dos meus filhos, sei lá, abraçarem as ideologias desse tempo, viverem, sei lá, se perderem. Aí eu lembro de eu falar para esse cara, né? Eu falei: se fosse uma razão, sei lá, Deus falou com você para você, sei lá, adotar ou viver qualquer coisa, mas por causa disso, por causa de medo, isso é falta de fé, isso é falta de confiança que Cristo reina e governa. No meio de uma geração imediatista, que está sempre insatisfeita com tudo que vive, nós estamos sempre buscando cada vez mais outros programas, outras igrejas. Acho que a moda é a gente pingar de igreja em igreja. A gente não está nunca satisfeito com o que está acontecendo. Sempre tem algum problema. Falta contentamento. As doenças emocionais crescendo, porque nós estamos insatisfeitos com nós mesmos. E isso mostra uma insatisfação com Cristo Jesus. Porque a satisfação promove contentamento de espírito. Mas quando nós não estamos satisfeitos com Cristo e não confiamos na sua palavra, não confiamos que Ele é fiel, que Ele cuida de tudo e que Ele está no controle de todas as coisas, nós não somos satisfeitos com Cristo. Nós estamos desesperados pelas coisas desse mundo. E o Senhor vira para essa igreja e convida eles a viver isso, dizendo: não se esqueçam. Não se esqueçam que Deus está no controle de tudo. O
Senhor vai voltar. Eu quero te lembrar isso nessa noite. Aprenda a buscar esse lugar de satisfação em Cristo. E presta atenção, a carne, na nossa natureza, ela é insatisfeita. Por natureza nós somos insatisfeitos. Nós não buscamos satisfação em Jesus. Nós precisamos aprender a estar nesse lugar de satisfação, confiança e contentamento em quem Cristo é, e na sua palavra, no seu Espírito. Meus irmãos, enquanto o mundo vai de mal a pior, enquanto a destruição vai tomando as coisas, enquanto a gente olha, eu de verdade, a gente bota esperança em algumas pessoas. Eu creio sim que o Senhor pode levantar políticos que são cristãos, que podem ser uma voz profética para a nação, é verdade. Mas vamos falar a real. Ninguém vai salvar o Brasil, nem direita nem esquerda. No final, só tem um nome que vai salvar. Só tem uma pessoa que pode salvar a nossa nação. E essa pessoa chama-se Cristo Jesus. E só pra... Eu não estou falando aqui que eu não sou a favor da gente ir contra perspectivas ideológicas de aborto e de tantas coisas culturais que o mundo tem vivido e tem abraçado ideologicamente falando. Eu não estou falando pra gente não votar certo também. Eu só estou dizendo que a nossa esperança, as fichas que a gente vai apostar, sabe? Errado apostar na igreja, falando aposta aqui, mas a expressão que eu estou usando. Tudo aquilo que a gente vai depositar confiança precisa estar em Jesus. Por quê? Porque o Brasil só vai mudar mesmo quando os corações forem transformados. Eu lembro uma vez eu peguei um Uber e eu estava com esse cara, né? E ele estava reclamando do governo atual. Era recente, o governo tinha assumido e ele começou a falar um monte de coisa para mim. Estava indo para a igreja, né? E ele começou a reclamar, começou a falar de corrupção, começou a falar de um monte de coisa assim. Começou a falar. E eu deixando ele falar, né? Daí ele me perguntou: e aí, você faz o quê? Tá indo para onde? Eu falei: eu tô indo para a igreja. Daí ele parou. E vamos fazer um parênteses. Quando ele estava reclamando da nação, ele estava soltando um monte de palavrão assim. Então quando eu disse que eu ia para a igreja, ele já engoliu seco, sabe? Daí ele me perguntou: o que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Daí ele engoliu mais ainda assim. Ele queria cavar um buraco Daí eu comecei a perguntar para ele: e aí, tua vida, cara, como é que tá, tal? Ele começou a contar a vida dele. Aí ele contou que ele estava no terceiro ajuntamento, que ele era da igreja, se dizia crente no meio. Ele falou: sou crente e tal. Mas daí eu perguntei do casamento. Ele falou: eu estou na terceira esposa. Tem filhos? Tenho. Em 2 casamentos tinha filhos. Aí não via a filha mais velha dele não via fazia 12 anos. Daí eu fico me perguntando, eu falei pra ele, cara, mas você tá reclamando nisso aqui da corrida, você tá reclamando de tudo quanto é coisa da nação, mas olha como é que tá a tua casa, cara. Eu falei: Jesus quer te encontrar, quer transformar, você precisa voltar e se acertar com a sua família. E o meu exemplo não é nem a minha correção que eu falei com o cara lá, convidei ele pra ir na igreja no final e tal, apesar que ele não foi, mas tudo bem. Mas o ponto é que a gente às vezes reclama tanto, mas como tá a nossa casa? Como nós estamos satisfeitos com Cristo Jesus? Mais uma vez, o Senhor nos chama a confiarmos nele e colocarmos a nossa satisfação e o nosso coração em quem Ele é. Foi isso que nós vemos ao longo de toda a história do Novo Testamento. Eu ia citar alguns versículos aqui de Paulo buscando contentamento, enfim. Mas eu queria passar para o último ponto, o último e o mais importante ponto, a gente vai terminar. A última coisa que Pedro vai dizer está lá no versículo 18. Depois de falar do grande dia do Senhor, ele vira e ele fala assim no versículo 18, para fechar, né, para abrir no final ali do capítulo. Ele fala: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre, e amém. Pedro, ele deixa o segredo para a igreja do fim: crescer no conhecimento e na revelação de quem Cristo é. Esse era o alvo da igreja primitiva, e esse precisa ser o alvo das nossas vidas, em tudo aquilo que a gente faz,
Porque presta atenção, a falsa igreja do fim é uma igreja que não cresce em conhecimento. Talvez cresça em números, talvez cresça em estruturas, talvez até em ajuntamentos, mas carece de conhecimento de quem Cristo é. Não conhece Jesus, não sabe quem Ele é, não busca espírito de sabedoria e revelação vinda do Pai, não entende que é necessário cultivar um relacionamento com Cristo e com seu Santo Espírito que habita dentro de si. A falsa igreja do fim cresce em entretenimento, mas não em conhecimento. Vive a estagnação, mas não busca a sabedoria e revelação de Deus. Vive o que a cultura vive lá fora e obedece a Deus por obrigação, sempre esperando receber algo. A falsa igreja do fim não deseja crescer em conhecimento, mas deseja crescer em aparência, em relevância, em amor próprio. É uma igreja que está se importando com números, está se importando com quantos seguidores, cresce em relevância. E se para Deus relevância não for números? E se para Deus não importar o tanto de seguidores, tanto de likes que você tem na sua foto? E se para Deus o pastor que está lá na África, que você nem conhece o nome, ou lá em Cuba, a gente fez uma viagem missionária recentemente para Cuba, e a gente ficou 2 semanas lá, tem um pastor que a gente sustenta. Os caras plantaram mais de 200 igrejas em Cuba. Eles não podem ter nada. Um cubano vive com $16 o mês. Os caras passam necessidade completa. Mas os caras estão arrebentando lá. Tem mais de 200 igrejas plantadas em Cuba, mesmo com a perseguição. Aí a gente acha que porque tem um evento grande lá acontecendo, igual na minha igreja, que a gente acabou de reunir um monte de jovem, 1.500 jovens lá se reunindo, a gente acha que relevância é a minha igreja lá. Não estou falando de vocês, estou falando da minha, tá? A minha igreja lá. Mas eu me pergunto, Senhor, será que isso faz de nós relevantes? Será que isso faz de nós relevantes? Ou será que o pastor desconhecido é mais relevante que eu no teu reino? Eu creio que o propósito não é trazer comparação, mas pelo menos um questionamento e deixar o Senhor sondar os nossos corações. Estamos buscando crescimento humano e material, ou estamos buscando crescer no conhecimento de quem Cristo é? Meus irmãos, é isso que nós precisamos. E eu não sou contra estruturas, a minha igreja tem estrutura, a gente está começando uma escola, a gente tem telão de LED também, eu não estou falando contra isso. Mas se a gente quer crescer somente nisso e faltar a busca pela presença e o amor de quem Cristo é, a gente está errando, e errando feio. Não é sobre isso, não é por isso que nós existimos. Essa tem sido a minha oração para a minha igreja lá em Londrina. Eu tenho orado para que o Senhor possa levantar jovens que crescem no conhecimento de Cristo, porque é o conhecimento de Cristo que vai nos sustentar no tempo do fim. Presta atenção, no tempo do fim, quando a perseguição aumentar, quando as ideologias aumentarem mais ainda, e vão aumentar, quando a perseguição crescer, o que vai sustentar a vida dos nossos filhos não são somente as histórias, mas é o amor de Cristo nas suas vidas, é o conhecimento de Jesus. E os falsos cristãos que carecem do conhecimento, quando chegam na tribulação, logo deixam a Cristo, porque vêm para um ajuntamento não para crescerem em conhecimento, mas simplesmente pelo ajuntamento. É o conhecimento de Cristo que vai nos fazer firmes no tempo do fim. Esta tem sido a minha oração. Senhor, me ajuda a cantar o que Abacuque cantou, Abacuque 3, 17, 18, que a gente tem uma música do Drops que é sobre isso, que diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo com a perseguição acontecendo e os meus sonhos não acontecendo, mesmo eu perdendo emprego, mesmo eu passando dificuldades,
ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a igreja do fim. Essa é a igreja do fim. A gente tem orado muito. Quando eu penso nos meus filhos, eu conversando às vezes com o Paulinho, os nossos filhos são amigos. Os meninos aqui também, todos têm filhos, né? Falo, Deus, faz essa geração apaixonada por Ti, porque no tempo do fim, se for a próxima geração que viva isso, que eles possam ser sustentados por esse amor, essa devoção, esse crescimento de conhecimento. É isso que nós precisamos. Se vamos fazer ajuntamentos, vamos fazer, mas vamos crescer em conhecimento. Vamos crescer em conhecimento e revelação de quem Cristo é. É isso que nós precisamos. Jesus, eu oro agora. Eu oro por sabedoria e revelação vinda do Pai. Eu oro, Jesus, para que você possa levantar e fazer de nós um povo que são os teus amigos, que amam o teu coração, que amam a tua presença, que desejam te buscar mais e mais, que crescem em conhecimento e revelação de quem tu és. Jesus, faz de nós essa igreja. E no tempo do fim, quando a perseguição acontecer, quando a apostasia acontecer, porque o Senhor mesmo avisou que aconteceria, quando muitos tiverem uma falsa aparência de piedade, de devoção, Senhor, encontre em mim um coração puro. Encontre em nós corações ardendo em chamas pela Tua presença. Corações que são apaixonados por Ti, jovens e velhos, crianças, adolescentes, todas as gerações glorificando o Teu nome e Te buscando sem cessar. Faz de nós um povo que Te ama. Faz de nós uma geração de João Batistas, que estão dispostos a perder tudo, que declaram o que Paulo declarou em Filipenses 3: eu quero conhecer a Ti. Considero tudo como perda se comparado à grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Não só considero como perda, como considero como esterco todas as coisas. Jesus, leva-nos a esse nível de maturidade. Fica de pé agora, vamos levantar as nossas mãos. Senhor Jesus, leva-nos a um desespero agora. Eu oro agora pelo um desespero sendo gerado dentro de nós. Vamos nos entregar ao Senhor agora. Levanta as suas mãos, vamos orar juntos. Vamos pedir por sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação, sabedoria e revelação. Espírito, todo conhecimento de Cristo Jesus, batiza-nos agora. Leva-nos a esse entendimento. Caia com temor e zelo. Eu quero estar enfermo, enfermo de amor, enfermo de amor. Cristo, Tu és tudo. O que eu planejo ter, fascinado por Tua glória, na beleza do Teu ser, na beleza do Teu ser. O santo desespero caia com temor e zelo. Eu quero estar enfermo, enfermo de amor, enfermo de amor. E Cristo, Tu és tudo. O que eu planejo ter, fascinado por Tua glória, na beleza do Teu ser, na beleza
Eu quero estar enfermo, enfermo de amor, enfermo de amor. Cristo, tu és tudo. O que eu planejo ter, fascinado por tua glória, na beleza do teu ser, na beleza do teu ser. Sabe, essa semana eu estava em casa e eu estava orando pelos meus filhos, pela minha casa. E já faz um bom tempo que o Senhor tem colocado o texto de Cantares 5 no meu espírito. E Cantares capítulo 5 é um texto onde a noiva, ela está sendo desafiada a viver atrás do noivo em busca do amor dele. E ali ela descreve, sabe, uma corrida atrás do noivo. Mas quando ela vai caminhando para o final, ela encontra algumas amigas. Ela diz: o que vocês dirão? O que vocês podem dizer caso vocês encontrem esse noivo? E ela diz: digam para ele que eu estou enferma de amor. Sabe a palavra que nós ouvimos nessa noite? Quero repartir o fardo que o Senhor tem colocado no meu coração. De alguma forma, nos últimos meses, o Senhor pegou uma canção e Ele mergulhou a minha casa, os meus filhos, Pastor Pedro, a família dele, todos nós aqui. E o Senhor nos banhou com uma mensagem. E de alguma forma o Senhor deu um volume para isso. E hoje a gente está aqui numa cidade longe da gente, com um monte de pessoa cantando uma coisa que aconteceu lá na sala da minha casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não pode ser sobre isso. Eu não quero que os meus filhos cresçam sabendo que o pai deles escreveu uma canção que muitas pessoas cantaram, que rodou as nações. O que vai sustentar e encorajar os meus filhos a amarem Jesus até o fim não é uma canção com muitas visualizações. É um pai e uma mãe que são banhados pelo santo desespero. Então eu sinto o Espírito Santo nos chamando para esse lugar. Sabe, papais e mamães, a gente não consegue consertar comportamentos com regras que a gente antes não construiu com intimidade. Vai ser muito mais difícil você convencer o seu filho a amar Jesus e a presença dele, trazendo ele todos os finais de semana para uma igreja. O Senhor quer habitar nas nossas casas. Ele quer tomar café da manhã com a gente. Ele quer almoçar à nossa mesa. Ele quer amar os nossos filhos. Ele quer se revelar a eles. E aí então a gente vai entrar nesse lugar. Então eu sei que você já ouviu, o pastor Pedro pregou de maneira poderosa sobre nós. Mas feche os seus olhos. Eu sinto de nós buscarmos só um pouco mais.
há um convite para um santo desespero. Que nos leva a viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Onde tudo o que somos, tudo o que temos aponta para o Senhor. Então, se você está com sua família perto, se você puder se juntar a eles. Se você não tem ninguém da sua família aqui junto, encontre um amigo, alguém. Se você está sozinho, faz um amigo agora aí. Esse é o corpo de Cristo. Mas eu preciso te dizer uma coisa, sabe, em especial eu e o pastor Pedro, nós temos dormido e acordado com esse santo desespero. O Senhor não nos deixa descansar. Há uma beleza em Cristo, e essa beleza quer encontrar os nossos lares, quer banhar a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor encontre famílias que não estão desesperadas por construir riqueza, patrimônios, dinheiro, que não estão desesperadas achando uma boa escola simplesmente, ou construindo um conforto, mas que o Senhor encontre famílias desesperadas por tê-lo no meio deles. Será que a gente pode orar por isso nessa noite? Vamos lá, erga a sua voz, diga: Espírito Santo, batiza-nos. Que a gente não simplesmente leia a Tua Palavra, mas que a gente possa amar ler a Tua Palavra. Que a gente não seja, sabe, famílias ou um tipo de gente que ora somente, mas que ama o lugar da oração. Jesus, até para Te amar de volta nós precisamos de Você. Por favor, ajuda-nos. Ajuda-nos, 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 levanta-nos. Batiza as nossas casas, batiza os nossos casamentos. Jesus, é esse santo desespero pela Tua pessoa que vai fazer com que a gente verdadeiramente ame as nossas esposas como Cristo amou a igreja. É esse santo desespero, Jesus, que vai fazer com que nossas esposas honrem seus maridos. É esse santo desespero que vai fazer com que a gente posicione os nossos filhos para as coisas que realmente importam. Nós precisamos de Você. E assim como um dia o Senhor morou na casa de Obed-Edom, nós te pedimos: vem morar na nossa casa. Se o Senhor não só nos visitar, mas decidir morar no nosso meio. Se o Senhor olhar para Poema em Taubaté e decidir fazer a sua casa aqui para sempre. Se você olhar para a terra hoje, aqui, agora, e encontrar um tipo de gente que não quer apenas uma visita, não quer apenas um bom culto, não quer apenas uma boa palavra, mas quer que você more e habite no nosso meio. Se você fizer desse lugar o estrado dos seus pés, o santo desespero caia com temor e zelo. Eu quero estar enfermo, enfermo de amor, enfermo, vamos dizer Cristo, e Cristo Tu és tudo. O que eu planejo ter, fascinado por Tua glória, na beleza do Teu ser. Erga suas mãos se você pode, vamos pedir juntos: Santo, Santo desespero, caia sobre nós, caia com temor e zelo.
de amor. E Cristo, tu és tudo o que eu planejo ter. Fascina os nossos olhos, fascinado por tua glória. Uma vida inteira assim, na beleza do teu ser, na beleza. Vamos lá, santo, o santo desespero. Caia com temor e zelo. Eu quero estar enfermo até o dia que os meus olhos te veem. Enfermo de amor, enfermo de amor. E Cristo, tu és tudo o que eu planejo ter. Sabedoria e revelação, com os olhos fascinados. Vamos lá! Santo, o santo desespero. Caia com temor e zelo. Eu quero estar enfermo, enfermo de amor. É que Cristo, tu és tudo o que eu planejo ter. Fascinado por tua glória, pra sempre assim, na beleza do teu ser, na beleza. Vamos mais uma vez, santo desespero, o santo desespero. Caia sobre nós aqui, caia com temor e zelo. Eu quero estar enfermo, enfermo de amor. O Cristo, tu és tu, é o maior plano, o que eu planejo ter. Fascinado por tua glória, na beleza do teu ser, na beleza, na beleza do teu ser, na beleza do teu ser, na beleza do teu ser, a beleza do teu ser, a beleza do teu ser. Se a vida eterna é te conhecer, Jesus. Se a vida eterna é conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo a quem você enviou, nós queremos viver hoje, nós queremos viver agora, Jesus. Nós queremos ser banhados por isso, Jesus, um santo desespero que coloca em nós um desejo pela eternidade, Jesus. E não é a eternidade que nós imaginamos, onde nós vamos simplesmente sermos levados daqui, mas a eternidade que a sua palavra diz, que é conhecer a Ti, Jesus. Nós queremos Te conhecer, e não somente conhecer o Senhor, mas prosseguir em conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo. Jesus, revela a sua glória a nós, Jesus.
Mostra a sua face a nós, Jesus. Nós queremos ver. Nós queremos ver, Jesus. Nos dá espírito de sabedoria, espírito de revelação, Jesus. Nós não podemos te encontrar, na verdade nós não estamos te buscando, Jesus. É você que está procurando por nós, Jesus. É você que está buscando os verdadeiros adoradores, Jesus. Então encontre em nós, Jesus. Encontre em nós aqueles que agradam o Senhor. Encontre em nós aqueles que vão cumprir toda a sua vontade, Jesus. Faz o seu querer em nós, Jesus. Mas que tudo isso que foi derramado aqui nessa noite, nessa conferência, não acabe aqui, Jesus. Mas que o Senhor continue, Jesus, numa revelação progressiva de quem o Senhor é a cada um, Jesus. Existe um nível mais alto, Jesus. O nível mais alto do que as canções, o nível mais alto do que tudo que nós estamos fazendo aqui, Jesus. Esse nível onde o Senhor está, nós queremos entrar nesse lugar, Jesus. Nós vemos uma porta e nós batemos nessa porta e nós queremos entrar e ceiar contigo, Jesus. Nós queremos te encontrar, Senhor. Então vem no nosso meio, Jesus. Permanece com cada um aqui, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tem alguém feliz aí? Aleluia. Sabe, olha ao seu redor por um minuto, se você puder, dá um 360 aí na igreja. Irmão, você tem noção que é carnaval e esse bando de gente que ama Jesus está na igreja? Taubaté é do Senhor Jesus, São Paulo é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos o seu nome, Jesus, acima de todo nome, acima de todo nome. Nós levantamos o seu nome, Jesus, e dizemos: você é digno, você é digno. Levante o nome de Jesus nesse lugar. Diga: Jesus, você é digno, você é digno, digno de louvor, digno de adoração, digno das nossas vidas, Jesus. Nós te amamos. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você é crente mesmo, hein? Aleluia. Que Deus abençoe. Você tenha uma semana cheia de Jesus. Deus abençoe. Boa. Deus abençoe você que esteve aqui com a gente até o final. Amanhã às 6h30 da manhã estamos de volta. Foram 6 cultos em 4 dias. Mais de 5 mil pessoas passando nessa live. Eu tenho certeza que alguém foi abençoado. Logo menos, logo mais, todas as pregações, louvores vão estar aqui no nosso YouTube para você ser mais abençoado. Até mais. Domingo estamos aqui, 10, 17, 19h30. Eu tô te esperando aqui. Até mais. Tchau.